Shalom a todos os irmãos. Os cumprimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus possa estar no nosso meio para podermos ter esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde estiver, inclinemos nossas cabeças para uma oração. Poderoso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia, Senhor, nos aproximamos, meu Pai, ante a Sua presença, pedindo, nosso Deus, que o Senhor nos ajude. Faça de nós, meu Pai, verdadeiros cristãos. Venha nos sustentar através da Sua palavra. Corrigir, Senhor, as nossas falhas. Pedimos tudo, meu Pai, no Teu poderoso nome. Visita, Senhor, as famílias, meu Pai, que estão enfermas, meu Pai, nessa hora. Visita, Senhor, as famílias, meu Pai, que estão com necessidades, meu Pai, carnais e espirituais nessa hora. Ajuda, meu Pai, porque sabemos que o Senhor é nosso sustento, meu Pai. O Senhor é nossa rocha, o Senhor é nossa proteção, o Senhor é a nossa... É o nosso tudo, meu Pai. Então tudo pedimos a Ti, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tem nos ensinado que pedir e serão dado, bater e será aberto a porta. Então viemos a Ti, nossa porta, meu Pai, para bater e pedir, meu Pai, que o Senhor nos ajuda. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Que Deus possa nos abençoar, todos os irmãos. E estamos em mais um dia de culto e que esperamos a presença dEle em nossas vidas, que Ele possa nos dar aquilo que é a palavra da vontade dEle no dia de hoje. Podemos abrir nossas Bíblias em João capítulo 21. João capítulo 21. E vamos começar com o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacença os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacença as minhas ovelhas. Deus possa nos abençoar. Vamos abrir João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, podemos começar com o versículo 33. Então, os discípulos... João capítulo 6, começamos com o 36, 33. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não creste. Todo o que Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vamos para Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus possa nos abençoar, meus queridos irmãos, aonde estão sentados em casa, cada um seja abençoado com essa palavra. Então aqui nós lemos pequenas escrituras e que Deus possa nos abençoar com essas escrituras. Encontramos Senhor Jesus Cristo a chamar os discípulos e ele se aprontou logo para Pedro, porque sabemos que Pedro era o pastor da igreja que Deus deixava para deixar. Então ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, diz que sabe, Senhor, que eu te amo. Diz que, Pedro, se tu me amas, apacença os meus cordeiros. E voltou a dizer: Pedro, tu me amas?
tu me amas, apastece as minhas ovelhas. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Então, essa é a nossa base, será essa escritura. E nós olhamos noutra parte da Bíblia, onde a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o pão que desceu dos céus. E se ele é o pão que desceu dos céus, e nós lemos no Deuteronômio que não só de pão viverá o homem, mas de todo o pão que vem da boca do Senhor, esse será o mantimento do homem. Então encontramos que o Senhor Jesus Cristo andou com Pedro e os demais discípulos, dando ensinamento, mostrando eles a vida cristã e como é que eles deviam proceder. Mas quando ele já está para se retirar da cena, ele junta os discípulos e chama Pedro como pastor. E ele diz: Pedro, tu me amas. Por mais que você tenha andado comigo, Pedro, mas há algo maior. Há um trabalho que eu estou para deixar para você. E eu quero ter certeza, Pedro, que tu cumprirás esse trabalho. Mas veja como o Senhor Jesus Cristo apresenta esse trabalho para Pedro. Ele diz: tu, Pedro, me amas? Porque ele está tentando colocar a Pedro que o trabalho de Deus só pode ser feito com amor. O servir ao Senhor só somente aqueles que amam a Deus, aqueles que vão amar os filhos de Deus. Então ele diz assim: se tu me amas, apastece os meus cordeiros. Se tu me amas, apastece as minhas ovelhas. Ele estava dando um trabalho a Pedro. E esse é um trabalho que não terminou com Pedro. Continua até no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para vir levar a sua igreja. Se nós amamos a Deus, e muitos de nós amamos a Deus, mas existe uma coisa: aquele que ama a Deus, ele lhe dá uma missão de servir, lhe dá uma missão de abastecer as ovelhas do Senhor, de ele dar alimento às ovelhas do Senhor, aos cordeiros. Sabemos que os cordeiros são os mais pequenos e as ovelhas são os mais adultos. Mas fala para Pedro: tu tens que alimentar. Amém. E que tipo de alimento é que Pedro devia dar às ovelhas do Senhor? Que tipo de alimento é que Pedro tinha que dar aos cordeiros do Senhor? Nós sabemos que um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo que leva as ovelhas para o campo, ele sempre procura dar às ovelhas a erva mais verde possível, a erva mais saudável possível. Isso Deus está a falar para nós, que paramos no púlpito, paramos como pastor, paramos como servo, como ministro, para falar a palavra, para nos apresentarmos a palavra de Deus diante da congregação. O que é que nós devemos dar? Vocês têm uma missão. A partir do pastor, a partir dos ministros, todos têm uma missão de alimentar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo será o resultado do tipo de alimento que eles consomem. E nos dias de hoje, ouvimos muito, há uma reclamação da nossa parte, a igreja está a morrer, a igreja está fraca. Mas devíamos voltar para essa mensagem, para essa palavra do Senhor Jesus Cristo, quando falou para Pedro: Pedro, abastece a minha igreja. Que tipo de alimento é que Pedro devia dar às ovelhas do Senhor? Que tipo de alimento tu, nos dias de hoje, o Senhor como pastor, o Senhor como ministro, deve dar à igreja do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, não há outro alimento que se dá a uma ovelha a não ser capim. Não há outro alimento que pode se dar a um cristão a não ser a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra verdadeira de Deus. Mas o que nós temos visto nesses dias, há uma invenção da palavra do Senhor. Há uma mudança daquilo que deve ser a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. Imagina um pastor, imagina um servo, vai levar ovelhas
e meteram num curral. Fazer um curral e começaram a meter comida de onde? Cozinhou em casa dele, restou, depois dá a ovelha. Isso não funciona. Porque aquela comida não vai de acordo com a natureza daquela ovelha. Aquela ovelha há de ficar com fome. Há de ficar com anemia. Por falta de um verdadeiro mantimento. Qual é o animal que come comida de onde? É porco. Qual é o animal que aceita erva, aceita também chima, aceita feijão? É o quê? Esse só pode ser um porco. Ovelha não aceita qualquer tipo de alimento. Tem que ser um alimento que seja de acordo com a natureza dele. Porque ele é um ruminante. E sabemos que as ovelhas se alimentam da erva dos campos. Então, transportemos isso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é que deve ser alimento da verdadeira igreja? O verdadeiro alimento da verdadeira igreja é o pão que desceu do céu. Irmãos, qual é o pão que desceu do céu? É a palavra de Deus que desceu através do sétimo anjo para vir nos dar alimento. Nós como ovelha do Senhor Jesus Cristo. Captem isso. Não há nenhum alimento fora do alimento que desceu do céu que pode alimentar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Qualquer alimento que venha da escola bíblica, qualquer alimento que venha de nossos intelectos, qualquer alimento que venha das nossas ideias, só vai matar, só vai trazer anemia para os cristãos, só vai trazer problemas para a igreja, porque esse não é o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento de Deus é o pão que desceu do céu. E sabemos que nessa última era que nós estamos a ver, o alimento do céu desceu. O alimento da noiva desceu do céu através do quê? Através de num vaso chamado William Marion Branham, para trazer a palavra verdadeira que pudesse alimentar a igreja hoje. Então, o que é que está acontecendo no nosso meio? Cada um fala aquilo que é do seu próprio entendimento. Cada um fala aquilo que é as suas ideias. Mas, irmãos, isso não funciona. Não adianta. Seja tu pastor, seja tu ministro, não adianta inventar palavras, inventar coisas que não estão de acordo com essa Bíblia, que não estão de acordo com essa mensagem e dar aos cristãos. O que vai acontecer vai trazer anemia, vai trazer problemas espirituais para o povo de Deus. É preciso que um verdadeiro pastor, é preciso que um verdadeiro ministro que tem pregado a palavra de Deus, prega somente aquilo que é a palavra do Senhor. Estamos num êxito. Voltemos para trás. No primeiro êxito, quando o povo de Deus foi separado para entrar na terra prometida, caminharam pelo deserto. O que aconteceu no meio do deserto? Fome chegou. Mas o que Deus fazia? Aqueles eram peregrinos, estavam em busca de uma terra que o próprio Deus, a própria caminhada daquele grupo, era a vontade de Deus, era uma profecia de Deus se cumprindo na vida deles. Havia tantas nações naquele mundo, havia tantos povos naquela era, mas Deus havia escolhido aquele povo para os tirar do Egito e os meter na terra prometida. Veja o que Deus fez. Quando eles não tinham mantimento, o mantimento, a Bíblia nos diz, descia do céu. Havia um maná que descia todos os dias para alimentar a igreja que estava em peregrinação. O mundo talvez estava a comer boi. O mundo estava a comer sua chima. O mundo estava a comer seus bifes. O mundo estava a comer o quê? Seus hambúrgueres. Mas veja, a congregação separada de Deus vivia do maná. Amém. E Deus não muda. Era uma comida preparada para um certo grupo de pessoas. Não importa o que comiam os vizinhos, não importa o que comia o mundo, mas para eles
Deus havia preparado um maná. E não era comida que saía de casa do sacerdote. Não era comida que saía do casa do levita. Era comida que descia do céu. Deus provendo comida todos os dias. Era um maná escondido, trazido para alimentar aquela igreja. Para alimentar aquele povo que estava numa caminhada para uma terra prometida. Estamos num êxito. Há um povo chamado a noiva, separado para adorar Deus, separado para entrar na eternidade. Estão numa peregrinação, entramos no deserto, há problemas. O que é que nós devemos fazer? É pedir que Deus nos dê do maná escondido, nos dá do pão que vem do céu. E sabemos que o pão que vem do céu é o próprio Senhor Jesus Cristo. E sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus. E Ele vem para testemunhar isso. Diz, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu desci do céu, mas vocês não creram em mim. Eu sou o pão que desceu do céu. Veja, Senhor Jesus Cristo, o pão de Deus hoje desceu na última era, através de um profeta, nos trouxe a mensagem, o pão de cada dia, para alimentar a igreja todos os dias, na sua caminhada, durante essa ida à terra prometida. Mas o que acontece? O mundo não crê. A igreja não crê. Os ministros não creem na mensagem. O pastor não crê na mensagem. Mas, irmãos, por que é que você está vendo que não crê? Estou a falar, o não crer é não servir aquilo. Porque nós fomos chamados a servir aquilo. Pedro, quando foi chamado, Pedro, abastece as minhas ovelhas. Com o que é que ele devia abastecer as ovelhas de Deus? Com a palavra de Deus, que havia aprendido do próprio Senhor Jesus Cristo, que havia recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa hoje. Não adianta eu gritar, não adianta eu falar aquilo, falar bonito, falar isso. Isso são bifes. Isso são hambúrgueres com maionese, palavra misturada com coisas doces, para dar uma ovelha é morte. O único animal que eu conheço que vive de erva e também pode comer um hambúrguer é um porco. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo não é porco, não é uma porca. O povo de Deus não são porcos, são cordeiros, são ovelhas. Então, o que é que tem que ser dado a eles? Nós, como ministros, o que é que nós devemos dar a essa igreja? Devemos dar a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Pode até doer, mas essa é a palavra que tem que ser dada às ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Enquanto a igreja ser alimentada com a palavra de Deus, ela vai crescer espiritualmente, porque estará comendo do verdadeiro maná, estará comendo da verdadeira palavra. Mas quando a igreja é alimentada com fábulas, é alimentada com histórias, é alimentado com coisas, colocado um pouco de pimenta, caldo, é morte. Não devemos acrescentar, nem diminuir. Devemos entregar a palavra como ela é. Aumentar ou diminuir, estamos a fazer nossa própria panela. Estamos a cozinhar nosso próprio alimento. Não fomos chamados para cozinhar alimento. Fomos chamados para mostrar o campo verde para as ovelhas se alimentar. E qual é o campo verde hoje? É a mensagem que nós recebemos. É a Bíblia que está conosco de Gênesis e Apocalipse. São as mensagens que nós temos nas nossas casas, nos nossos telefones. Por que a igreja hoje não lê essas mensagens? Por que aqueles que dizem que são a noiva não escutam essas mensagens?
vão atrás de pregações no YouTube de outras congregações, de outros pastores, que nem tem nada a ver com a nossa mensagem, para escutar as suas piadas, ou uma revelação bombástica, começar a rir, isso é Deus. Irmãos, não é teu maná. Não importa se cheira bem. O hambúrguer cheira bem. Um bife cheira bem. Tem um bom sabor. Mas faz mal à ovelha. A ovelha não suporta. Os verdadeiros filhos de Deus não vão ser enganados. Não vão aceitar qualquer tipo de palavra. Não foram comissionados para aceitar qualquer tipo de pregação. Não foram posicionados para aceitar qualquer tipo de alimento. Eles foram comissionados para receber o alimento espiritual. O alimento que desceu do céu. A palavra do Senhor Jesus Cristo. E aonde é que está essa palavra? Está na Bíblia. Está nas mensagens. Mas ela tem de sair. Ela tem de entrar nos nossos corações. Não é isso que disse o Senhor Jesus Cristo? Por pouco tempo o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque estarei convosco e em vós. Aonde é que está escondido o maná que Pedro devia dar para abastecer a igreja? Aonde é que está o maná que nós temos que dar à verdadeira igreja? Está na Bíblia, está nas mensagens, mas deve sair, viver em nossos corações. Espírito Santo ungindo a igreja, ungindo os cristãos, ungindo os jovens, ungindo os mais velhos, todos posicionados com essa palavra. Fora dessa palavra, estamos mortos. Fora dessa mensagem, irmãos, morremos. Fora dessas sagradas escrituras, é frio. Não importa as palavras que o irmão Malhado pode trazer, bonitas, mas se não estão de acordo com essa palavra, não vão ajudar ninguém. E muitas das vezes procuramos palavras bonitas, e pensamos que é para nos edificarmos, enquanto estamos a nos destruir. A palavra de Deus é amarga, mas é um medicamento que cura. Um bom pastor conhece o verdadeiro campo a dar às suas ovelhas. E quando a própria ovelha começa a sair do caminho, ele não anda a babar. Não anda a bater nas costas das ovelhas. Não é isso. Olhamos para a história que nos diz o irmão Brand. Diz que havia um pastor e a ovelha ia de um lado para o outro. Quebrou a perna. Mas para o mundo aquilo seria o quê? É um castigo. Mas aquele pastor depois queria ter um controle sobre aquela ovelha. Levou aquela ovelha, colocou sobre as suas costas para que pudesse ser direcionado com ele. Irmão, não vamos nos enganar. E veja o que acontece. A Bíblia para ultimar. Satanás sabe que batendo um pastor, bateu toda a igreja. Tira o pastor, todas as ovelhas vão ir de qualquer maneira. Satanás sabe onde bater. Satanás sabe onde ferir. Bate um ministro. Tudo está destruído. Temos que vigiar. Voltar à palavra. O pastor tem que vigiar. Os ministros têm que se vigiar. Todos os servos são os que mais devem vigiar sobre essa palavra. E entregar essa palavra como ela é. Havemos de ver que a espiritualidade, a nossa caminhada, há de voltar no caminho exato. Havemos de ver Deus falando conosco. Havemos de ver os anjos, as nossas teofanias, os espíritos ministradores que estão escritos na Bíblia, porque eles já não ministram nas casas, já não ministram nos irmãos. A morte. Enquanto tu não tiver
os anjos de Deus para administrar as suas teofanias. Terá demônios, anjos de Satanás para te conduzir. Deus possa nos abençoar. Voltemos à palavra. Comemos o nosso alimento verdadeiro, o nosso alimento espiritual. É a mensagem, é a Bíblia, é o pão que desceu do céu, é a mensagem que vem de cima. Deus possa nos abençoar. Vamos orar todos. Obrigado, Pai Celestial, Deus da eternidade. Cuida de nós, cuida da sua igreja. Alimenta com a sua palavra. Perdoa, Senhor, onde nós perdemos. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.